Temos agora um bate-papo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre um tema super atual, que é a transação tributária federal e estadual. Experiências e expectativas. Para isso, convidamos o Dr. Rodrigo Bevilacqua, sócio no Sescom Barrieu Advogados, e a Procuradora da Fazenda Nacional, doutora Alcina Alves. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Agradecer a organização, na pessoa do Eduardo, pelo convite, a presença da doutora Alcina, da PGFN, sempre disponível para a gente conversar sobre um assunto de extrema relevância, né? Nosso ponto aqui hoje é falar um pouquinho de transação tributária. Não sei se... Opa. Bom, acho que o ponto que nos coube aqui é falar um pouquinho de transação tributária com foco nos desenvolvimentos desse tema perante a Procuradoria da Fazenda Nacional e também perante os estados, né? A gente vê, e a doutora Alcina vai poder explorar isso mais a fundo daqui a alguns instantes, que a transação ela vem se consolidando como uma política pública extremamente bem-sucedida, né? Para quem já está aqui no campo tributário há algum tempo, a gente lembra dos programas de revisão, de refinanciamento de dívida do Refis, que eram programas uniformes, que davam cortes, né, descontos, de maneira uniforme a todos os contribuintes, aqueles que precisavam, aqueles que não precisavam. Isso acabava criando uma política de tratamento junto aos contribuintes, uma cultura, né, de não pagamento, acumulado com multas extremamente abusivas e altas perante a Secretaria da Receita Federal, esperando-se já a promulgação do próximo Refis, né? Essa foi a nossa metodologia de trabalho, acho que de todos que vivenciaram a área tributária, talvez durante os últimos 15 ou 20 anos. E aí, acho que pouca gente dava foco, né, aos métodos consensuais de resolução de litígio, acho que pouca gente acreditava, muito fiel àquela máxima de que é direito indisponível, que não tem um caminho para essa consensualidade no campo tributário, práticas muito bem-sucedidas já de anos no campo civil, no direito civil, que a gente não conseguia simplesmente encampar e trazer isso para dentro da área tributária. E a gente vê depois, ali, a partir de 2018, principalmente, a gente tem a instituição do negócio jurídico processual, o NJP, já trazendo diversas flexibilidades e trazendo possibilidades de diálogo, né? Acho que esse é um ponto muito importante, entre os contribuintes e a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, visando equalização de garantias, extensão e formas de pagamento beneficiados, e ali acho que nasce o embrião para o que a gente teria depois, que começa em 19, mas efetivamente em 2020, com a conversão da medida provisória na Lei 13.988, da transação. E a gente também não estava muito crente, ainda assim, vendo a lei promulgada, será que isso vai funcionar? E aí eu acho que os números não mentem, né? Os números eles são realmente expressivos. Hoje, acho que 2023, o último dado, mais da metade dos valores recuperados pela Procuradoria da Fazenda Nacional advém de programas de transação, isso é muito expressivo, cumulado com uma percepção que todos nós temos da falência do Instituto da Execução Fiscal, né? Que é um instrumento próprio, legítimo e original de recuperação de dívida, né? A gente vê um abarroamento do Poder Judiciário, o maior número são execuções fiscais e a taxa de recuperabilidade assim, é absurdamente baixa, né? Então, a execução fiscal ela realmente é um instrumento hoje que, já há algum tempo, não hoje, né, já não se mostra eficaz para a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, na recuperação dos valores. Os contribuintes, ao seu turno, também não tinham capacidade de chegar e dialogar, de chegar a um acordo, dependiam de uma lei, um Refis, o Refis 1, o 2, o PAEX, o PAEX, né, os nomes são curiosíssimos, e a gente chega na transação como uma política pública, me parece, permanente, né, extremamente bem-sucedida, os números realmente muito interessantes, mas, evidentemente, que, como qualquer programa novo, é suscetível a críticas e a aprimoramentos, vamos dizer assim, né? Acho que a gente não pode recuar nesse instituto da transação, ele é indispensável hoje tanto para as empresas
quanto para a Procuradoria da Fazenda Nacional, de um lado a recuperação de valores que até então não se conseguia recuperar, e os contribuintes com uma capacidade de diálogo, de serem ouvidos, ou eventualmente até a gente tem modalidades diferentes de transação, né, por adesão individual, mesmo aquelas por adesão que não tem um diálogo efetivo, mas a gente tem capacidade de ter descontos, alongamento do prazo, o que para uma empresa faz toda a diferença, né? Bom, isso tudo no âmbito federal. E aí a gente conectando com reforma tributária, CBS, BS, a gente ainda tem uma situação um pouco diferente nos entes subnacionais. Principalmente, o que nos coube aqui falar um pouquinho na figura dos estados, né? A transação, de um lado, na PGFN, ela realmente decolando, né, sendo um instrumento cada vez mais eficaz e publicando-se novos editais. O número de adesões e de pedidos de contribuintes se acumulam à fila na transação individual. Esse é um ponto que a gente vai conversar, né, um pouco de demora, porque a Procuradoria é uma só, né, não consegue dar vazão ao número de requerimentos dos contribuintes. E os estados, de outra maneira, ainda uma política muito devagar, né? Que nos cabe aqui o Estado do Rio de Janeiro, né? A OAB vem fazendo um trabalho excepcional de buscar uma transação para o Estado do Rio. São Paulo já tem desde 2020, Espírito Santo tem lei prevendo, todos os estados do Sudeste possuem, tem estados do Norte e Nordeste com transação instituída, né? E o Rio de Janeiro até hoje não tem uma transação para chamar de sua. Isso é um problema, ainda mais quando a gente vê que daqui a 2026 começa, 27, mas em 32 a gente vai ter um regime único de CBS e BS, e que seria muito interessante que essa uniformidade também fosse aplicada no âmbito da transação, né? Em especial na parte que concerne aos descontos e forma de avaliação da capacidade econômica das empresas, né? A gente vê que os estados que já instituíram a transação trilharam um caminho muito parecido com a PGFN, isso é importante, admitem utilização de precatório, admitem muitas vezes saldo credor de ICMS, no âmbito federal a utilização é de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada e julgado, no âmbito dos estados, de saldos credores de ICMS, que é um problema que a gente estava ouvindo antes aqui, né? Precatórios também, os descontos são muito parecidos, né? Chegando até 65% do valor e tudo mais, mas fato é que a velocidade ainda nos deixa bastante desanimados, né, com a perspectiva estadual, em especial aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, o que, e os números não mentem, seria essencial para deslanchar, né, e os números, ajudar a Procuradoria do Estado. Lembrando que há um projeto de lei, né, de 2020, apresentado pela OAB, pendente de apreciação, mas esse projeto não decola, não é encampado, politicamente não há esse esforço, e o que deixa a gente bastante triste. Bom, falar um pouquinho da transação nessa relação fisco-contribuinte, né, um pouco mais uma visão executiva e empresarial, é realmente um plano de negócios, né? A regularização fiscal. Você hoje tem um passivo expressivo, a dívida pública realmente cresce, junto com ela a taxa de juros, e o passivo fiscal das empresas ele realmente é algo importante. Então, a transação tributária ela se insere nesse momento como um importante instrumento para viabilizar planos de negócio, de equalização de dívidas, os descontos, muitas vezes não tributados, né, por própria previsão legal, pelo IRPJ, CSL, PIS e COFINS, isso é muito importante. A gente trabalhou muito do ponto de vista político e conseguiu esse benefício para as empresas em recuperação judicial, né, ou extra, mas a gente não tinha essa previsão, e aí programas anteriores, como o PAES e PAEX, que tributavam os descontos, né? Então a empresa está brigando para conseguir um desconto, consegue um haircut, que a gente chama na dívida, e esse haircut ainda é tributado. Isso é muito ruim. A gente tem essa solução já para isso dentro da transação. Como eu disse, uma redução de litigiosidade muito grande, né? Do lado da Fazenda, conciliação de temas controversos que às vezes se arrastariam anos até chegar no STF, e a gente viu agora aí o Stock Option sendo lançado o edital, né? PLR, vários temas polêmicos, que realmente o contribuinte, e aí junto com seus advogados, ele precisa sentar, avaliar, conversar e verificar, porque muitas vezes são temas que confiamos na vitória, mas é trocar o certo pelo incerto, né? Como eu disse, é um passo fundamental que precede a reforma tributária, em especial quando a gente vê essa convergência de CBS e BS para um regime único. Então, seria muito interessante que os estados adotassem, encampassem metodologias parecidas com o sucesso que é da Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas, como eu disse, nem tudo são pontos simples, né? E a gente procurou colocar aqui alguns aspectos que são aqueles que nos trazem maior aflição. Quando a gente vai conversar com as empresas a respeito do interesse em fazer a transação com a PGFN, ou com a própria Receita Federal,
a gente tem alguns pontos que sempre nos trazem a dúvida, né? Primeiro, a transação ela realmente é um instrumento de conciliação para quem tem um processo, um litígio. Né? A gente teve movimentos da Receita com programas de autorregularização para sanear passivos que não estão declarados, constituídos, em discussão. A transação, para isso, ela não se presta. Mas é importante destacar que há outros meios de conciliação que existem e estão funcionando muito bem. O programa Confia, o programa de conformidade da Receita, então, o próprio NJP também, com a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que você consegue discutir débitos que eventualmente não estão constituídos ainda. Então, a transação não se presta a isso e me parece que não se prestará, porque foge da própria instituto desse método. Um outro ponto que tem gerado bastante discussão é a quarentena, né, pessoal? Hoje, se a empresa ela é excluída da transação, ela fica 2 anos sem poder renegociar dívidas com a PGFN junto à transação. Esse é um ponto que tem gerado alguma judicialização, o judiciário não tem decisões para ambos os lados, mas, de novo, a transação é para tirar processo da justiça, né? Não é para criar novos. Então, acho que seria depois até interessante, né, Alcina, a gente conversar um pouquinho, ouvir um pouco da experiência de vocês, qual é a percepção da Procuradoria em relação a isso, mas fato é que, hoje, se eu eventualmente descumprir com um compromisso assumido perante, né, no acordo formado com a PGFN, eu fico impedido de fazer uma nova transação, ainda que relativa a novos débitos, que não aqueles mesmos que já haviam sido transacionados, por 2 anos. É um período muito longo? Conta da onde? Né? No momento em que eu incorri na situação que me enseja a exclusão, que é o não pagamento das parcelas, ou no momento que a PGFN constata e me exclui? Às vezes há um lapso temporal muito grande aqui. Então, esses são assuntos que estão chegando ao judiciário que seria interessante a gente evoluir. Né? Exigência de manutenção da regularidade fiscal. Né? Acho que esse é um ponto importante que teve uma alteração. Hoje você tem 90 dias para regularizar qualquer débito novo. Enquanto você está com uma transação em vigor, e isso o contribuinte tem que saber, vou fazer uma transação, perfeito. Você vai ter que ficar com regularidade fiscal durante todo o período dessa transação. Surgiu um novo débito, você precisa garantir, pagar ou equacionar, de algum modo. Sendo que você não pode ficar com ele em aberto. Até então, você tinha uma exigência de regularidade em relação aos débitos inscritos em dívida. Agora é qualquer débito. Então, eventualmente, um débito que foi informado na DCTF de maneira errônea pode hoje ensejar numa exclusão da transação. E isso tem gerado também uma maior judicialização dos contribuintes, que muitas vezes podem se sentir prejudicados porque aquele débito não era existente, foi algum erro de informação, que infelizmente é comum. Um outro ponto que eu acho que é interessante destacar, que muita gente passou despercebido, é que a transação ela não se aplica para o devedor quanto mais. Essa previsão estava esquecida, porque o devedor quanto mais não está regulamentado. Mas a Operação Carbono agora estourou 2 semanas atrás, tivemos um PL aprovado rapidamente agora pelo Senado, foi para a Câmara, com a definição do que é devedor quanto mais. E essa definição é extremamente importante, politicamente estava travado esse projeto, mas isso pode vir a ensejar impacto na transação. O contribuinte que eventualmente seja qualificado como devedor quanto mais, e isso advém, evidentemente, de algumas circunstâncias, mas a principal do não pagamento de determinado número de tributos por determinados meses, 4 consecutivos ou 6 alternados, somado ao valor e ao patrimônio líquido da empresa, pode qualificar a empresa como devedora quanto mais. E a empresa que está precisando, que não está pagando o tributo porque precisa de um plano de equalização, pode ficar impedida agora. Então, muito importante, talvez mais do que a gente prestar atenção na qualificação do que é devedor quanto mais, é saber que isso pode impactar na impossibilidade da transação, que era um dispositivo que até então estava esquecido na legislação. A gente também tem um ponto que é o prazo de análise, né, pessoal? Quando a gente faz o pedido de transação individual, lembrando, a gente tem adesão, pedido por adesão ou individual. A adesão é sistêmica, automática, muito rápida, e a PGFN tem inaugurado diversos editais incentivando a utilização desse mecanismo. Mas a gente tem também a transação individual, que é aquela customizada. E a gente sabe que, por conta do sucesso do programa, a gente tem um acúmulo de requerimentos pendentes. E o meu pedido ele não suspende a exigibilidade do crédito. Muito embora contribuinte e PGFN possam negociar que a execução fiscal fica suspensa nesse período. Mas e empresas que precisam de certidão de regularidade fiscal? Como é que eu fico? A execução fiscal está suspensa, mas eu preciso da minha CND para apresentar, para receber dinheiros da Petrobras ou órgãos públicos. Então, esse é um problema que a gente vê, né, uma insegurança que gera nos contribuintes de pedir a transação e, eventualmente, ter um lapso temporal muito grande entre o pleito e o deferimento, e essa situação fica naquele limbo ruim.
CAPAG, acho que a capacidade de pagamento é um tema sempre presente, né, dentro da transação individual. A PGFN ela classifica os créditos tributários dos contribuintes entre A, B, C e D. C e D com pior recuperabilidade daquele crédito tributário, né, e, evidentemente, com maiores descontos, maiores possibilidades de negociação. Isso já foi objeto de diversas discussões, tem pleitos de revisão, dados públicos até da PGFN, né, você estava conversando antes, mostram que, de cada 10 pedidos de transação individual, 3 têm pedido de revisão de CAPAG, de capacidade de pagamento, para requalificar a dívida. E 1 é deferido. Ou seja, de 10, 30% tem pedidos, 10% é deferido, do número total de 10. E isso chegou já ao judiciário, a gente viu algumas discussões. O judiciário normalmente tem dado razão à PGFN, isso que é importante saber. Então, um melhor caminho nos parece aqui, nesse momento, conversar, né? Trazer estudos, laudos, trabalhos de cunho econômico, mostrando a real capacidade da empresa e por que ela deveria se qualificar, não como B, mas como C, né, ou D, e por aí em diante. E a utilização de prejuízo, né, pessoal? Isso também é uma pergunta que as empresas fazem. Por quê? Porque na própria legislação que institui a transação, tem uma previsão de que a utilização de prejuízo vai se dar a critério exclusivo de conveniência da PGFN. Então, como que isso tem se dado? Como é que são as nossas experiências? Né? A gente vê que tem tido muita utilização de prejuízo, é público, isso é importante. No site da PGFN a gente tem acesso a todos os acordos, publicidade está sendo muito legal nesse ponto, mas fato é que a gente ainda tem uma insegurança quando vai fazer uma transação individual de quais são os critérios que são utilizados para autorizar ou não a utilização do prejuízo. Então, acho que dentro do que a gente se propõe a falar, eu vejo esses desafios e perspectivas, né, para a transação como os principais. A gente, como consultor, é o que a gente recebe de maiores dúvidas no dia a dia. Como eu disse, dentro de uma perspectiva de implementação e aprimoramento do Instituto, que é um sucesso, é o futuro e a gente não pode retroceder, né? Alcina, palavra sua. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui dividindo esse painel, Rodrigo, contigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui de forma remota. Quero agradecer ao Eduardo pelo convite para participar aqui dessa primeira edição, né, do Fórum Carioca. Bom, gente, eu gosto sempre de começar a falar da transação falando dos números. Dos nossos números que são impactantes e demonstram muito o sucesso dessa política pública, né? O estoque transacionado, utilizando como base julho de 2025, foi de 846 bilhões, uma arrecadação recuperada, uma recuperação de 94 bi. Se a gente considerar na linha do tempo, dos 5 anos de transação, a gente teve um estoque de 846 bi e o valor recuperado de 94. Isso é extremamente expressivo. E isso só se confirmou nesse ano de 2025, que em coletiva de imprensa da doutora Nelise isso foi divulgada, a recuperação de créditos do primeiro semestre, e mais uma vez a transação aparecendo ali de forma destacada, dos 29 bilhões arrecadados nesse ano até nesse primeiro semestre de 2025, só de transação nós tivemos 14 bilhões. Então, isso realmente demonstra o sucesso dessa política pública no âmbito da PGFN, no âmbito do Poder Executivo. Eu fiz aqui um slide para falar também sobre experiências e expectativas. Vou começar com pontos mais light, que concordamos todos, e depois vou para aqueles que são mais polêmicos, né? E foi interessante porque quando eu parei para pensar, né, um pouco, refletir sobre esse tema, sobre experiências, expectativas, aí na segunda-feira eu fiquei lá na Procuradoria perguntando para os colegas procuradores se vocês pudessem falar aí sobre experiências e expectativas em poucas palavras sobre transação. E foi interessante porque eles falaram assim de forma bem repetida, de 3 pontos assim muito importantes. Falaram dessa consolidação da transação como essa política pública importante para o nosso país. Falaram do amadurecimento institucional. A PGFN amadureceu também muito, né, com a transação e da necessidade de aprimoramento desse instituto. E eu acho que isso diz muito
dessa maturidade que a gente tem no âmbito da gestão. Porque quando a gente para refletir que a gente precisa melhorar, que a gente precisa inovar, isso reflete uma boa gestão daquela política. Você não fica ali naquelas mesmas amarras, sem refletir, sem se reinventar. Então, eu acho que a PGFN ela vem caminhando nesse sentido. Eu participo do Conselho Estratégico da Procuradoria. Nós estamos pensando agora o planejamento estratégico de 2026 a 2030, e consensualidade foi um tema que apareceu em todas as nossas discussões, né? Ali pensando em missão, em visão de futuro, em valores, em objetivos estratégicos. A consensualidade ela apareceu em todos os momentos. Então, eu acho que isso diz muito do momento da Procuradoria, do quanto ela amadureceu, e amadureceu junto com todos vocês, né? Com a contribuição da sociedade, sempre ouvindo e refletindo a respeito das sugestões, das críticas que nos são trazidas. E eu acho que isso só significa que a Procuradoria ela vem realmente demonstrando que tem uma gestão de qualidade em relação a todas as frentes. E aí, vou só reforçar a consolidação dessa transação tributária como uma política pública em momentos até extremamente relevantes do nosso país, né? O PS, a transação que foi relacionada ao desarraigo lá do Rio Grande do Sul. Então, momentos que a política pública se fez necessária, a PGFN estava ali, a transação também se apresentou como uma ferramenta extremamente importante. É um instrumento de redução de litígios, a gente já verifica isso no nosso dia a dia. Depois de 5 anos, a gente consegue afirmar com muita certeza que ela traz essa redução de litígios, é uma política que é um instrumento de conformidade do crédito tributário, né, na linha do que já foi falado. E aí nós temos, obviamente, alguns temas polêmicos relacionados à transação. Eu coloquei aqui 2, que é o impedimento do artigo 4º, parágrafo 4º, que é, né, de 2 anos depois da rescisão para transacionar, e que tem relação também com a repactuação da transação. Nós temos percebido um aumento muito significativo de pedidos de repactuação e também o aumento do número de litígios no judiciário envolvendo o impedimento do artigo 4º, parágrafo 4º. A discussão ela fica muito em torno ali, né, da rescisão formal, da rescisão material. Eu acho que isso daqui para frente vai suavizar um pouco, porque nós tínhamos realmente uma certa demora nessa rescisão formal, e isso se devia muito a uma questão sistêmica. E a Procuradoria ela já conseguiu avançar em relação a isso. E as rescisões, eu acho que agora elas vão acontecer de forma mais rápida. E isso vai melhorar um pouco essa relação fisco-contribuinte no que se refere a essa discussão sobre rescisão formal e material. E isso gera uma judicialização, e o que a gente justamente busca é a redução dos litígios, né? Não é o aumento deles. Então, nesse sentido, a Procuradoria ela vem investindo muito no aprimoramento dos seus fluxos de trabalho, nos seus sistemas, e, em relação à rescisão formal, isso aconteceu. A repactuação também é um ponto importante que eu acho que precisa ser dito, é que a gente... o termo de transação, a conclusão da transação, ela envolve uma relação de confiança, né? Então, é muito importante que os termos da transação sejam mantidos e que, efetivamente, só seja repactuado em caso de um fato novo. E a gente leva isso muito a sério, né? Então, nós temos, muitas vezes, algumas discussões envolvendo também repactuação, justamente por causa disso, mas porque eu acho que o sucesso dessa política pública ela também se deve a isso. Ela precisa ser uma política pública que gere uma confiança, né, em todas as partes envolvidas. Então, se isso foi pactuado, a gente precisa levar até o final aquele termo de transação. E novas repactuações sem fato novo,
isso, de alguma forma, isso prejudica ali a confiança que foi estabelecida e, obviamente, o próprio regramento relacionado à transação. Eu vou pular aqui essas partes relacionadas à boa prática de gestão, que eu já falei um pouco, o uso de ferramentas e soluções inovadoras. Falando ali nas expectativas, só reforçando nosso empenho no aprimoramento dos procedimentos relacionados à transação, pensando sempre em novas etapas de transação, PTI, PRJ, transações de tese. E em relação aos estados e municípios, do que foi muito falado aqui, eu acho que com a criação agora do Conselho Nacional de Advocacia Pública Fiscal e esse compartilhamento de boas práticas entre a gestão federal, estadual e municipal, eu acho que isso vai também facilitar um pouco que a transação acabe chegando nesses outros estados e municípios que ainda não utilizam o Instituto. O objetivo do Conselho Nacional de Advocacia Pública, dentre outros, é também esse compartilhamento de informações. E eu acho que, em relação à gestão, em relação às políticas públicas utilizadas, a gente vai ter um fortalecimento e, talvez, assim, uma rapidez maior na utilização da transação por esses outros entes. Ali, sobre a capacidade de pagamento, eu vou falar assim rapidamente, só porque a gente também tem percebido um aumento significativo no número de pedidos, e eu acho importante falar para vocês que a gente também tem refletido internamente sobre isso, especialmente sobre prazo, sobre análise documental, porque é algo que a gente recebe reclamação, olha, demora para análise da revisão de CAPAG, ou demora na análise, muitas vezes, até da transação individual em si. E saibam que, obviamente, isso é algo que nos incomoda também. A gente não se sente nada confortável com isso, e a gente também tem investido muito em novos fluxos, justamente para agilizar e viabilizar uma melhoria nesses prazos. E também repensando a análise documental, repensando tudo que envolve a capacidade de pagamento. A gente tem um laboratório da nossa Procuradoria de Dívida Ativa que trata desse tema, que é o meu querido amigo Daniel Saboia, que é um especialista nessa área e que cuida e trata muito bem. Mas a gente, como eu disse, eu acho que a gente precisa sempre refletir. Eu sei que esse é um tema que vocês se incomodam um pouco, se ressentem de alguma forma ali em relação a mais transparência, mas eu acho que é importante registrar aqui que a gente também tem tentado muito buscar um aprimoramento, melhoria em relação aos prazos envolvidos e análise documental. Falar muito rapidamente sobre o programa de transação integral. Vocês já devem ter visto que vai ser publicada aí no dia 30/9, a segunda fase da modalidade de potencial razoável de recuperação de crédito judicializado. Novidade, agora envolvendo créditos não inscritos. Na primeira fase, nós tínhamos apenas para créditos inscritos, e agora essa é a novidade. Uma outra novidade também é a redução do valor envolvido, que hoje é de 50 milhões por inscrição em dívida ativa. Então, eu não posso divulgar qual vai ser o novo valor ainda, mas a Procuradoria já tomou essa decisão, em relação à redução. Então, acho que vocês devem ficar atentos a isso, porque vem uma segunda fase, mas uma segunda fase com muitas novidades. E o foco é atingir aquele público que sempre reclamava, olha, mas a transação é para créditos irrecuperáveis, só atingindo quem é C e D. E a transação do PTI e PRJ ela vem justamente para atingir outros públicos, para quem é A e B. E a expectativa é de adesão até dia 29 de dezembro de 25. E só para finalizar, um último slide aqui, só para lembrar todos dos prazos das transações abertas no momento. Coloquei, inclusive, do PTI PRJ, que vai ser lançado no dia 30/9. E um último lembrete ali, que é algo que gerou um burburinho aí essa semana, porque nós mudamos o nosso Regularize, a nossa plataforma de negociação, e a gente teve muita reclamação essa semana em relação a isso, então eu coloquei ali uma atenção, aproveitando esse público aqui, para falar que a gente reorganizou os nossos serviços no Regularize, e agora todos os serviços relacionados à negociação, eles estão dentro do card negociar dívidas. Nós tínhamos alguns serviços um pouco divididos ali,
em demais serviços, mas agora nós concentramos todos em negociar dívida. Não fiquem perdidos no Regularize e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Obrigada, gente.